O sussurro é mais persuasivo que o grito. Hoje a live é sobre isso. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Enquanto eu arrumo aqui a tela, incluindo com o meu dedo, sempre na lente. Bem-vindo ao Café com Oratória, agora numa edição Café Quase Almoço com Oratória, às 11 horas e 9 minutos. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão para os desafios todos do mundo jurídico. Então, enquanto eu vou tomando um gole d'água, eu vou trazer uma iluminação aqui, porque está muito escuro. Você vai chegando aí, vai dando um dedo no coração. Só um pouquinho aí, povo. Agora sim. Meu pai sempre diz, mais luz. As últimas palavras de Goethe, segundo as últimas palavras de Goethe. Ele sempre diz isso. Não sei se essas foram as últimas palavras de Goethe, mas ele sempre fala isso. Muito bem. Já estamos ao vivo. Que calor. Liguei 2 ar-condicionado aqui para ver se eu consigo sentir um pouco menos de calor. Você que vai chegando, vai dando um dedo no coração aí, dedinho no coração aqui no cantinho da tela, para ajudar a distribuir essa live, que o tio Zuki não curte muito, nem sempre ele curte muito distribuir minhas lives, então eu conto com vocês para que chegue esta mensagem a outras pessoas. Muito bem. Que calor. 2 ar. Acho que agora vai gelar. Eu quero sentir frio, gente. Eu quero sentir frio. Tá muito calor. Bom, pessoas. Vamos começar então com a nossa conversa aqui. Não tá ruim, esse celular não tá legal. Deixa eu ajeitar aqui. Espera aí. Aqui. Pronto. Agora sim? Agora sim. Tá meio estranho. Só um pouquinho. Pronto. Agora sim. Muito bem, pessoas. Hoje vamos falar sobre persuasão e o quanto é melhor você sussurrar do que gritar para persuadir. Esses dias eu fiz uma live dizendo que se você quer, dizendo o seguinte, que todo bom advogado fala alto. E eu expliquei naquela live, já faz um tempo que eu fiz ela, que falar alto não é gritar. Falar alto é no sentido de alto e bom som, que é falar de um modo, falar com uma atitude na voz. Falar como quem decidiu falar. Falar para fora. Então, todo advogado bom fala alto, no sentido de falar para fora. Agora, hoje eu estou aqui falando sobre sussurro, que o sussurro é mais persuasivo do que o grito. Professor, isso não contradiz aquela live que eu vi há tempos atrás? De modo algum. Tu vai entender aqui que uma coisa não contradiz a outra. As coisas são complementares. Então vamos lá. Deixa eu só tomar mais um gole d'água, que eu tô com muita sede hoje. Bom, o que acontece? Vamos lá. Persuasão. O que faz com que a sua fala seja persuasiva? O que é persuasão, né? Para você entender o papel de um sussurro, e no final da live eu vou te dar um exemplo bem prático de como adotar uma postura na hora de falar em um tom de voz que consiga ser persuasivo.
Mas vamos entender o que é a persuasão em primeiro lugar. Quando nós falamos em persuasão, nós temos que levar em conta os 4 objetivos básicos de uma fala. Qualquer fala pode ter um desses 4 objetivos básicos. Quais são esses 4 objetivos? O primeiro objetivo é o mais simples de todo. O falar para informar. Falar para informar é simplesmente narrar fatos. Muito simples. Eu narro fatos. A narrativa dos fatos numa petição, ela é isso. Ela é, em princípio, uma informação, só que ela é um pouco mais. Depois eu vou falar sobre isso. Quando você assiste um telejornal que só passa informação, sem a opinião, em princípio deveria ser narrativa de fatos. Em princípio. Por que em princípio? Porque essa narrativa de fatos ela sempre vai ter uma perspectiva. E essa perspectiva ela pode ter uma intenção no sentido de persuadir. Então a própria narração ela já pode ter uma intenção na própria perspectiva dos fatos para persuadir. É o que um advogado faz uma petição inicial. Ele já vai narrar, mas ele não vai narrar só para dar a informação. Ele narra já para persuadir. Eu digo, por exemplo, que se eu vou narrar os fatos de que esses dois fizeram um contrato e que, olha só, uma coisa eu dizer, foi realizado um contrato entre o azulzinho e o vermelhinho. E o azulzinho, na hora de assinar o contrato, não percebeu uma cláusula que estava lá dizendo que o azulzinho deveria, repassar o produto em 15 dias e não em 2 meses, como o azulzinho repassou. Então o azulzinho ele vai dizer que ele não leu o contrato, ou ele vai dizer que a cláusula não estava lá e foi adicionada depois, ou ele vai dizer que... Não, vamos pegar um exemplo melhor. Ele vai dizer que ele não leu o contrato, ou ele vai dizer que a folha com a cláusula não foi apresentada a ele. Por exemplo. São 2 versões para o mesmo fato. São 2 perspectivas sobre o mesmo fato. Qual é a informação real? Qual é a informação real? Não sei, o juiz é que vai descobrir isso no processo. Mas a questão é, quando eu já estou fazendo uma petição inicial, ela vai ter elementos de informação. No caso aqui, qual é o elemento de informação? De fato, foi realizado um contrato entre o azulzinho e o vermelhinho. Foi realizado o contrato. Isso é fato. Agora, o azulzinho ele não leu aquela parte que dizia que tinha que entregar em 15 dias, ou foi adicionado depois pelo vermelhinho. Isso é já elemento que foi adicionado à narrativa e já são elementos que vão dizer respeito aos interesses dos dois, e aí eu tenho aqui os elementos de persuasão. Então perceba, a saída da informação para a persuasão, ela vai acontecer de acordo com uma perspectiva sobre o assunto. Tá, mas eu não quero tratar da questão da argumentação agora. Eu só quero que tu entenda aqui. Em primeiro lugar, o primeiro tipo de objetivo da comunicação é a pura e simples informação. E informação é algo que o advogado faz na hora de narrar os fatos, porém ele já vai misturando com um outro objetivo que é o de persuasão, nos mesmos fatos. Claro que aqui eu não vou falar de escrita. O meu objetivo sempre aqui é falar sobre oralidade. Então entenda. Primeiro objetivo, básico, informação. Quase todas as falas vão ter esse objetivo, de informar. Mas tem aquelas que são objetivo, em que esse objetivo ele é puro, né? Em que prepondera a informação, como deveria ser o jornalismo.
Deveria ser, nem sempre é. Jornalismo puro e simples deveria ser informação em primeiro lugar. Tá. O segundo tipo de objetivo de comunicação é o objetivo de entretenimento. E aqui entretenimento, não pense que entretenimento é só aquela coisa fútil, aquele sentido de comunicação mais, de entretenimento mais, de mais baixo nível, como sujeitos entrar numa banheira de Nutella e fazer um vídeo no YouTube. Isso é entretenimento? É. Mas eu estou me referindo a qualquer tipo de entretenimento, incluindo, é claro, aqueles em que são de mais alto nível. Por exemplo, um filme em que você vê um filme ou uma série ou uma peça de teatro, tudo isso é comunicação para entreter. E por que isso tudo é entretenimento? Tanto o cara entrando na banheira de Nutella, quanto uma peça de teatro de altíssimo nível encenando Shakespeare. Porque mexe com as emoções. Tudo aquilo que é discurso, fala, que mexe com as emoções, eu vou chamar aqui de fala para entretenimento. Então, o objetivo da fala de entretenimento é mexer com as nossas emoções. Seja para rir, seja para chorar, não importa, tá? Então, uma coisa é o de informação, outra coisa é o de entretenimento. Um terceiro tipo é o objetivo de comunicação para ensinar. Ensinar, eu já vou falar do persuadir. Ensinar tem como objetivo cognição. Cognição. Ou seja, mais do que receber uma informação, é conhecer alguma coisa. Seja conhecer em termos teóricos ou em termos práticos. E aí eu poderia falar de conhecimentos ou habilidades. Mas ensinar é fazer com que na minha fala alguém aprenda alguma coisa. Conhecimentos e habilidades. Tá? Para isso também tem que ter atitudes. Sim, tu vai como um educador, como um professor, mexer com as atitudes do aluno de um modo a que ele conheça e que ele ganhe a habilidade. Até aí tudo bem? Então chegamos em 3 objetivos de comunicação. O próximo tu já vai saber qual é. O próximo é o persuasão. Já vou falar da persuasão. Então, primeiro, informação. Segundo, esqueci. Segundo, entretenimento. Eu estou querendo pegar a ordem. Primeiro, informação. Segundo, entretenimento. Terceiro, ensinar. Quarto objetivo de comunicação, persuadir ou motivar, tanto faz. O objetivo de persuasão, ele diz respeito à vontade do ouvinte. Então eu quero mexer com a vontade do ouvinte. É algo diferente. Uma coisa é mexer com a vontade do ouvinte, outra coisa é mexer com as suas emoções. Então entretenimento é mexer com as emoções. Persuasão é mexer com a vontade. Percebam que cada um desses objetivos de comunicação vai ter um impacto no ouvinte. A informação é só adicionar dados. O objetivo de informação é adicionar dados. Dados e mais dados. Objetivo de entretenimento, mexer com o meu lado interno, com as emoções. Objetivo de ensinar não é só adicionar dados, é ampliar minha cognição, é fazer com que eu entenda das coisas. Não é só dar um fato, é fazer com que eu entenda o fato. Então é conhecer ou gerar habilidade. Eu estou ensinando o sujeito a surfar, eu estou dando uma aula de surf, eu estou ensinando uma habilidade que vai ter pouca coisa teórica, ele vai ser muito mais prática. De qualquer forma, eu estou ensinando. Tá? E, por último, persuasão ou motivação, falas para motivação que mexem com a vontade. O sussurro, eu falei que o sussurro, e no título dessa live de hoje, o sussurro é mais persuasivo que o grito. Então, hoje eu vou falar sobre o sussurro influenciando na persuasão. Só que o que vocês vão entender é que a persuasão ela está por trás de todos esses quatro objetivos.
Na verdade, esses 4 objetivos de comunicação, eles são focos do teu discurso. Mas, na verdade mesmo, em todos os objetivos, esses 4 objetivos, eles meio que se entrelaçam. E eu vou te mostrar que a persuasão, ela não existe só no discurso com o objetivo de persuadir. A persuasão, ela está por trás de todos os objetivos. Tu precisa ter persuasão para todos os objetivos. E o sussurro vai entrar aí. Tá? Já vou chegar no sussurro, tenha calma. Deixa eu só ver o que as pessoas estão escrevendo aqui. Ótimo que vocês estão escrevendo. Aliás, já digo para vocês o seguinte. Deixa eu colocar aqui o título da live, que eu não coloquei, né? O sussurro. E eu quero ler o que vocês escreveram aqui. Vai dando um dedinho no coração aí para me ajudar a distribuir essa live, pessoas, e vai enviando aqui, ó, no aviãozinho. Pega o aviãozinho aí e vai enviando para outras pessoas. Vamos chegar nos 12 apóstolos, por favor. Eu tenho um objetivo aqui que é chegar nos 12 apóstolos e eu preciso de ti para isso. Tá? Os 12, eu sempre chegar a 12 aqui, tá? Eu conto contigo. Vai enviando aí para outros advogados, outros profissionais de direito, outras pessoas que queiram saber mais sobre isso. O sussurro é mais persuasivo. Obrigado. Mais persuasivo. Só um pouquinho. Persuasivo. Esse corretor ortográfico sempre me sacaneia. É mais persuasivo que o grito. Sussurro é mais persuasivo que o grito. Pronto. Fixado. Agora deixa eu ver o que vocês escreveram. Fernanda, bom dia, Fernanda, querida. Tem uma live aí minha com a Fernanda que está ali no meu link da bio, também está no dela. Meu link da bio não, está ali no meu IGTV, ali abaixo. Você pode assistir, foi muito legal essa live sobre improviso na comunicação. Cris Maia, acho que a persuasão é a mais difícil. Não sei, Cris. Eu tenho minhas dúvidas. Com certeza a informação eu acho que é o mais fácil. Também não sei se é o mais fácil. É o mais fácil. Informação é o mais fácil. Agora, entre os outros 3, eu tenho sérias dúvidas. Eu fico em dúvida. Depende do contexto. Andefiltes Moura. Então, há tipos de falas que ativam sinapses diferentes no cérebro. Com certeza. Andefiltes. Com certeza. Porque basta você se lembrar da última vez que você viu, por exemplo, vamos pegar palestrante motivacional. Quando o palestrante motivacional é bom mesmo, ele trabalha no nível da persuasão. E ele, ao mesmo tempo, mexe com as tuas emoções. De um modo diferente de quando você vê um noticiário na TV. Então, ambas são comunicação e ambos vão mexer de um modo completamente diferente com as tuas emoções, e isso significa sinapses diferentes no cérebro. Emoção, o que é? Um movimento no corpo que se dá pela conexão, é no corpo, então são teus nervos se conectando com os teus neurônios. Marciano, se mexo com as emoções, posso persuadir à vontade também? Ótima pergunta. Excelente, Marciano. Muito obrigado pela pergunta. Assim, como eu disse, esses 4 objetivos, eles se entrelaçam. Então, veja bem, vamos pegar um exemplo assim, peça de teatro. É fala, tá? Eu posso ter tanto um monólogo quanto uma encenação. Uma encenação de uma peça, mas não importa. Eu tenho lá uma peça de teatro. O objetivo da peça, em princípio, por ser uma peça de teatro, é entretenimento. Entretenimento, ele serve para mexer com as emoções. Pode ser um entretenimento, como eu disse, do mais alto nível. Mas o objetivo é causar uma mudança emocional profunda na nossa alma. Tá? Agora, eu posso sair daquela peça de teatro inspirado a fazer alguma coisa, movido pela peça de teatro? Posso, não posso? Eu tenho, inclusive, por exemplo, Bertolt Brecht, que era um teatrólogo conhecidíssimo. Aí a Fernanda, que é atriz, pode depois me falar sobre Bertolt Brecht. Ele era um teatrólogo
que era ideologicamente afinado com o comunismo. E muito do seu trabalho acabou refletindo sua preferência ideológica. E através do teatro, ele acabava influenciando certas atitudes. Então, eu posso, através de uma fala puramente emocional, influenciar as pessoas, sim, e persuadir, sim. Só que aí é que tá, qual é o objetivo? O objetivo é persuadir ou emocionar? Sempre tem que ter um foco. E esse eu vejo que é um dos maiores problemas de alguns, por exemplo, de alguns humoristas. Tá? Olha só, humor serve para quê? Para entretenimento. Mas tem humoristas que acabaram indo numa linha ideológica. Tá? Acabaram defendendo um certo tipo de humor que tem uma bandeira. E isso acaba, às vezes, prejudicando o humor. O sujeito está mais preocupado em defender uma bandeira ideológica do que em fazer o humorismo. E aí ele acaba se perdendo. Aliás, eu não vi, mas eu sei da trajetória do Nego Di no Big Brother. E o que aconteceu com o Nego Di ali? Foi o grande problema dele. Se ele continuasse humorista dentro do Big Brother, ele ia fazer discurso de entretenimento e ele teria condições muito grandes de acabar tendo um desempenho melhor. Ele com certeza teria um desempenho melhor do que o que ele teve. Mas ele acabou se perdendo com falas no intuito de persuadir, que iam contra o que ele fazia do lado de fora, né? com o tipo de entretenimento que ele fazia. Então, você precisa ter noção do que você vai utilizar, do tipo de objetivo que você está utilizando, e precisa misturar sem perder o foco. Então, assim, por exemplo, uma fala para persuadir tem que ter elementos emocionais? É claro que tem. Então, eu vou persuadir, eu preciso ter elementos emocionais na minha fala. Senão, dificilmente eu vou conseguir uma persuasão puramente racional, sem emoção, ela tende a não despertar tanto o interesse da pessoa. As pessoas, elas tendem a vontade, a nossa vontade, ela é muito mais inconsciente do que consciente. Então, uma vontade, eu querer convencer alguém só com base na razão, sem usar da emoção, é pobre. É pobre. É uma argumentação pobre. Entende? Então, você precisa saber lidar e transitar por esses 4 objetivos. Lá na Academia de Comunicadores eu faço com que os alunos treinem esses objetivos diferentes. Eu incentivo a que eles treinem falas para informar, para motivar, para persuadir ou para entreter. Você precisa ter essa flexibilidade. Se eu estou falando querendo persuadir, vamos pegar uma negociação. Eu estou falando com o meu cliente, com o meu futuro cliente, com o prospecto, e eu quero convencê-lo de que ele faça comigo esse trabalho, essa ação que eu tenho para defender, enfim, que ele seja meu cliente no meu escritório. O que eu preciso demonstrar para ele? Credibilidade, eu vou mostrar o meu trabalho e tal. Mas se eu faço isso e na hora certa brinco com alguma situação que desperte o interesse. Por exemplo, ele é colorado, tá? E eu também sou, eu não sou, na verdade, sou gremista, mas digamos que eu fosse. Vou me sacrificar pelo exemplo. Digamos que eu fosse colorado. E ele assistiu o jogo de ontem. Então ele sofreu com o fato do Flamengo, lá se o jogo foi roubado e tal. Muita gente falou que o jogo foi roubado, enfim, não quero discutir sobre isso. Mas, né, se eu sou colorado e ele também, eu sei que ele é colorado, por que não? Por que não? Sabendo disso, vendo que ele de algum modo fez um comentário assim, você não trazer esse assunto para mostrar esse ponto em comum. E aí você vai mexer com as emoções. Você vai mexer com a indignação dele. E aí você vai mostrar a indignação. Porque nós somos roubados, não sei mais o quê. E aí, com isso, você está... Olha só. Você está inconscientemente criando com esta pessoa, com este potencial cliente, uma conexão. O que nós em PNL chamamos de rapport. Você está ativando nele um gatilho mental da comunidade. Você está fazendo parte da mesma comunidade que ele.
E isso, mexendo com os sentimentos, isso vai fazer com que ele inconscientemente queira mais, sem ele nem saber disso, sem ele nem ter muita noção disso, mas que ele goste mais de vocês, que ele se aproxime mais de você, por uma afinidade, por uma familiaridade. Tá entendendo? Então, assim, para você ver como emoção e objetivo de emocionar, né, de entreter e de persuadir, eles se entrelaçam. Então, todos os 4 objetivos se entrelaçam. Todos, sempre, tá? Marciano, Tony Robbins é mestre. Sim, sem sombra de dúvida, Marciano. Tony Robbins é o cara, ele sabe mexer muito bem com emoções e ao mesmo tempo persuadir. Ele persuade muito bem, ele ensina muito bem, ele é fantástico. Tony Robbins é um comunicador incrível. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente da PNL que não gosta do Anthony Robbins. Eu gosto muito do Anthony Robbins. Se você não sabe quem é, olha aquele documentário da Netflix, Eu Não Sou Seu Guru. É muito legal. Gostei do exemplo do teatro, Fernando. Ah, que bom. Que bom. Que bom que eu não fiz barbeiragem aí, no exemplo do teatro. Marciano, quis dizer mestre na persuasão movido pela emoção. Quis dizer mestre na persuasão movido pela emoção. Ah, sim. Sim, do Anthony Robbins. Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Fernando, o papel das emoções é impelir a ação. Olha só que interessante. Eu concordo contigo. No que diz respeito à persuasão, as emoções elas vão te impelir à ação. Perfeito. Agora, eu posso gerar emoções sem ir para a ação. Tá? Eu posso ter emoções, eu posso causar impressões emocionais, um discurso de entretenimento, ele pode ser só para me causar emoções sem necessariamente ir para a ação. Eu vou num show de stand-up, né, e vou assistir esse show simplesmente para ter uma catarse, para rir a noite toda, sem necessariamente agir. Eu quero só ter aquela catarse emocional de poder rir muito. Fernanda, flexibilidade, equilíbrio dinâmico entre essas habilidades. Exatamente isso. Você conseguir mexer com esses 4 discursos, quanto mais você consegue interagir com esses quatro níveis de... Não são níveis, mas esses 4 objetivos de comunicação, melhor comunicador você é. Tá, e o que tem a ver o sussurro com tudo isso? Aí é que tá. Olha só. A persuasão, ela é fundamental. Todos esses discursos são fundamentais. Todos. Tem que dominar todos. Todos os 4 objetivos. Até porque, como eu disse, eles se entrelaçam. E qual é a utilidade da persuasão para os outros discursos? Eu preciso ser persuasivo e mexer com a vontade das pessoas nos outros discursos. Por quê? Tu vai entender e eu vou te explicar agora. Olha só. Presta bem atenção nisso. Aliás, presta bem atenção nisso, porque depois eu vou te mostrar isso. E vou te mostrar e vou relembrar esse momento de agora. Olha, saca só o que eu vou te dizer. Segredinho nosso. Eu vou, no final da live, relembrar esse momento de agora. Então tu vai lembrar. Aqui eu tô vendo aqui, ó, minuto 28. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. No final da live, eu vou te mostrar como esse momento de agora vai ser importante para tu entender todo esse lance da live. Então vamos lá. Vamos fazer isso tudo agora fazer sentido. Persuadir, em primeiro lugar, veja bem, persuadir diz que é mexer com a vontade, né? É fazer com que a vontade da pessoa, é conquistar a vontade da pessoa. Conquistar a vontade significa conquistar a ação da pessoa. Eu faço a pessoa ter vontade de fazer alguma coisa. Por que persuasão
precisa estar por trás de todos os discursos. Mesmo da informação, que seria o mais neutro de todos, eu preciso ter um elemento de persuasão. Porque eu preciso captar a vontade da pessoa sempre. Por quê? Porque o primeiro ponto, sempre, o primeiro ponto para qualquer objetivo de comunicação é captar a atenção. Captar a atenção. E eu só consigo captar a atenção se eu for persuasivo. Para captar a atenção, eu preciso ter elementos de persuasão. O que é a atenção? Como é que é a atenção de vocês agora? Por que vocês estão olhando para mim agora? Porque de algum modo eu estou captando essa atenção. E como é que funciona essa captação de atenção? É a tua vontade. Você fica com vontade de saber o que eu vou dizer. Isso é captar a atenção. Então, eu preciso ser persuasivo para que a pessoa que está me ouvindo, me vendo, capte essa atenção. Isso aqui é mexer com a vontade. Eu estou mexendo com a sua vontade quando eu capto a sua atenção. Você poderia muito bem olhar para outro lugar, você poderia sair daqui agora, mas se você está aqui me ouvindo, é porque você está captando, eu estou captando a sua atenção. Eu estou mexendo com a sua vontade. E isso é objetivo de persuasão. Por mais que eu possa querer, no final das contas, aqui o meu objetivo final da live de hoje, para além de persuadir, o objetivo final é ensinar um treco. Eu estou ensinando um negócio. Mas eu preciso, para ensinar, captar a atenção. Percebe? Então, para ensinar, eu preciso captar a atenção. Para passar uma informação, eu preciso captar a atenção. E para eu entreter, eu preciso captar a atenção. E para persuadir, nem se fala. Então, a atenção, ela faz parte de qualquer discurso, de qualquer fala. E esse elemento de captar a atenção, ele é persuasão, ele é mexer com a vontade. Tá entendendo isso? Se tu tá entendendo isso, bota um joinha aí. Bota um joinha. Bota um joinha aí nos comentários. Ou bote S de sim, estou entendendo. Se tu não está entendendo, bota tua pergunta aí para eu poder te ajudar. Se está entendendo, bota um S ou bota um joinha, só para eu saber que tu tá me acompanhando, tá me entendendo. Valeu, Marciano. Muito obrigado. Belezura. E os demais? Acorda, povo. Muito bem, ó, tá chegando gente. Ó, Joline, minha querida ex-aluna. Chegou. Bom dia, Joline. Saudade de ti. Joline é meu eterno desenho animado. Só tu sabe disso, né, Joline? Cris, oi Cris, valeu. Obrigado. Obrigado, dei um joinha se você está entendendo o que eu estou falando. Ou digite S só para eu saber. Maravilha, tá? Enquanto vocês fazem isso também, quem quiser pegar esse aviãozinho e mandar para outras pessoas para verem essa live, eu agradeço muito nesse aviãozinho aqui que tem aqui no cantinho, tá? E pode mandar uns coraçõezinhos também, assim, apertando os coraçõezinhos. Bom, então assim, agora olha que interessante. Então, a primeira coisa que eu preciso é chamar a atenção. E chamar a atenção... Ô, Fernandinha, obrigado. Chamar a atenção, olha só, veja como está tudo entrelaçado. Chamar a atenção, então, é persuadir. Quando eu chamo a atenção, eu persuado. Eu estou mexendo com a vontade. E olha como está entrelaçado. Para eu mexer com a tua vontade, para estar aqui me vendo... Você, por exemplo, a Joline que chegou agora, para ela chegar e ficar, não sei se ela vai chegar e ficar ou se ela veio para dar um oi, mas para ela ficar, vou pegar a Joline de exemplo, eu preciso de algum modo despertar a curiosidade. Curiosidade é um estado emocional. Então eu estou
chamando a atenção, mexendo com uma emoção, curiosidade. Então a curiosidade ela é um estado, ela é uma sensação que você sente. Quando você está curioso, você sente algo. Então, eu preciso de algum modo para falar, mesmo que eu quisesse dar uma informação, eu só quero passar uma informação. Eu quero passar uma informação de que, por exemplo, uma informação bem nada a ver, assim, tipo assim, vou passar uma informação de que amanhã eu darei uma outra live às 7 horas e 9 minutos. É verdade, amanhã eu vou dar uma live às 7 horas e 9 minutos. Eu quero só passar essa informação. Eu preciso chamar a atenção da pessoa e para a pessoa acompanhar e querer saber que amanhã vai ter uma live às 7 horas e 9 minutos, eu preciso despertar curiosidade nessa pessoa. Senão ela não fica. Tá entendendo? Então para isso eu preciso, talvez, quem sabe, falar do tema da live. Eu preciso antes perguntar sobre se as pessoas se interessam por esse tema da live de amanhã. E aí eu vou despertando curiosidade. Tá entendendo? Eu vou despertando essa curiosidade. Por exemplo, a live de amanhã, eu até anotei aqui, ó. Live de amanhã, o título é Por que uma lágrima do seu cliente vale ouro? Por que uma lágrima do seu cliente vale ouro? É a live, a próxima live vai... Digamos que eu chegasse aqui e diria isso. Por que uma lágrima do seu cliente vale ouro? Esse tema vai ser o tema da próxima live. Então, se você é advogado, se você tem cliente, de qualquer forma, se você tem cliente, esse tema faz com que você talvez fique curioso. Como assim uma lágrima? Eu tenho que tirar uma lágrima do meu cliente? E isso vale ouro? Como assim vale ouro? Então eu lancei uma pergunta no meu título que fez com que despertasse a curiosidade. E aí eu digo, isso vai ser o tema da minha próxima live. Aí você fica querendo saber quando é a próxima live. E quando é, professor? E eu fico falando do tema. E aí, depois de um tempo, eu digo, a live é amanhã, às 7 horas e 9 minutos. Ou seja, eu queria, no fundo, passar essa informação, de que às 7 horas e 9 minutos é a live. E aí eu despertei a tua curiosidade para isso. Só que mais do que isso, né? Eu não estou querendo só passar a informação, eu já estou querendo persuadi-los a estarem na live. Já tem elemento persuasão aqui também no meio. Mas, em princípio, é uma informação. Então, percebam que qualquer discurso ele vai ter que despertar a atenção e vai ter que depois despertar uma curiosidade. Ele vai ter que chamar a atenção e vai gerar uma curiosidade. Ele chama a atenção gerando uma curiosidade. E aí entra o lance do grito. Se eu grito, eu não chamo a atenção? Um grito ele sempre persuade. Um grito sempre persuade. Persuade no sentido de que ele chama atenção. Eu chego do nada, até vou ficar longe aqui, ó. E digo: atenção! Amanhã tem live! Fiquei longe para não estourar os tímpanos de vocês. Espero que não tenha estourado. Mas esse grito, do nada, se eu chego na frente de uma sala de aula, se eu chego na frente da minha família até, reunida, numa reunião, uma festa qualquer, lá, de família, e eu dou um grito, atenção! Todo mundo vai olhar para mim, não vai? Então eu estou levantando a minha voz, chamando a atenção. E as pessoas ficarão curiosas com este grito. Ou seja, um grito chama a atenção. Só que aí é que tá. O grito, ele chama a atenção. Mas o grito, ele não mantém a atenção. Persuasão deve estar por trás de todos os discursos. No sentido de que você deve poder chamar a atenção e despertar a curiosidade. Mas o grito, ele não mantém a atenção. Ele não mantém a curiosidade. Então, muito melhor do que o grito para manter a atenção será o sussurro. O grito não manterá a atenção, mas o sussurro sim.
Como assim? Eu vou até me levantar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ficar de pé. Vocês estão vendo meu cabeção agora aqui. Vamos ver se vai dar para mostrar. Aqui, ó. Aqui eu consigo mostrar. Olha só. Tá todo mundo me vendo aqui. Deixa eu ficar um pouquinho mais, botar um pouco mais distante. Para mostrar para vocês. Digamos que eu esteja dando uma palestra, uma fala, tá? Eu estou falando. E se eu estou falando alto, se eu estou gritando, tem muito palestrante motivacional que é persuasão, fala para persuadir, palestrante motivacional é fala para persuadir. E ele mantém um nível super alto o tempo todo. Então, pessoal, nós precisamos mudar o nosso comportamento. E o cara vai gritando e dizendo não sei o quê, porque a vida é feita de ilusões, mas a vida também é feita de transformação. E aí o cara fala alto, ele grita, ele grita. Se ele mantiver o tempo todo uma palestra, uma fala gritada, a tendência é que com o tempo aconteça o que com as pessoas? O que acontece? Eu gritei para chamar a atenção. Eu consegui a atenção. Mas se eu continuo gritando o tempo inteiro, o que vai acontecer? O que vocês acham que acontece? Qual é a sensação? Se eu ficasse o tempo todo falando alto, o tempo todo, estou falando alto o tempo inteiro, alto no sentido de gritando, o que vai acontecer se eu fico mantendo a minha voz assim? Porque vocês precisam entender disso. Se existe alguém que precisa entender sobre persuasão, é você que está nessa live. Se eu fico o tempo todo falando assim, o que vai acontecer com você que está aí me ouvindo? Diga. Diga. Alguém diga alguma coisa. Eu falando assim o tempo todo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Perfeito, Marciano. É igual filho. Se gritarmos, eles não prestam atenção. Desconectam. Se eu mantenho o tom de voz alto, alto no sentido de volume, e a intensidade o tempo todo aqui em cima, há uma tendência, isso é como se eu quisesse sublinhar o texto todo. Eu vou cansando e eu não vou mais prestando atenção. A minha atenção vai reduzindo. Eu vou me acostumando com aquele tom de voz naquela altura e aquilo, por mais alto que seja, ele se torna duas coisas. Primeiro, mesmo falando alto, ele acaba se tornando monótono, porque vai ficando no mesmo tom, não varia o tom. Monótono é o mesmo tom, sempre no mesmo tom. E segundo, que ele vai te saturando emocionalmente, porque você vai sendo cobrado o tempo inteiro por ter essa reação emocional forte. E isso vai ficando cansativo com o tempo. Tá entendendo? Diversamente disso, quando você resolve falar baixo, você está falando no mesmo tom de voz, você pode estar até falando muito alto, e aí você, em algum momento, resolve sussurrar. Como lá no minuto 29 eu fiz e eu falei para vocês, vocês querem ver que esse momento, eu quero relembrar esse momento, vocês vão relembrar desse momento, e eu disse que eu ia relembrar daquele momento do minuto 29, depois é agora que eu estou relembrando. Naquela hora em que eu falei para vocês, e vocês estavam aqui vendo essa live, em que eu falei, num tom de voz bem baixinho, sussurrando, e me aproximei ainda da câmera, vocês prestaram atenção. E aquilo chamou a atenção e a curiosidade de vocês, que era para esse momento que ia vir agora. Quando eu falo baixo e acompanho essa fala com pausas, eu desperto
a curiosidade. E eu ganho a atenção de um modo mais estável do que o grito. Olha só, quando eu falo baixo, veja, eu estou falando. Vamos lá. Eu comecei a falar com vocês, e aí digamos que eu queira chamar a atenção através do grito, no início. Né? Eu vou dar um recado. Digo, gente, preciso dar um recado aqui, atenção, ó. Tá? Chamei a atenção de quem está ali para dar o recado. Só quero passar um recado. Beleza. Agora, enquanto eu estou dando o recado, se eu continuo falando alto e gritando, as pessoas vão tender a não prestar mais atenção em mim. O que eu preciso fazer? Chamei a atenção alto, baixo o tom de voz, e no momento mais importante, que é aquele momento que tu quer que as pessoas gravem na memória, o recado, o ponto mais importante do teu recado, sussurre. Fale em tom de segredo. Porque nesse momento em que você está falando em tom de segredo, as pessoas entendem que essa informação vale ouro. Que essa informação realmente, ela é quase que um segredo. Tá entendendo? Então, sussurrar no momento certo é muito mais eficaz para persuadir do que o grito. O grito, ele chama a atenção para um momento. O grito, ele atrai a atenção, mas ele não mantém a atenção. Para manter a atenção, você precisa sussurrar na hora certa. Tá entendendo isso? E aí eu vou te dizer o seguinte, por isso que eu estou de pé. Se você quer sussurrar na hora certa, eu recomendo que, além disso, você use uma boa postura. E o que é uma boa postura? Você vai usar as suas mãos empurrando para baixo. Então, da seguinte maneira, digamos, eu estou falando sobre um assunto, estou falando sobre, deixa eu pensar, estou falando sobre a importância de preservarmos o meio ambiente. Sei lá. Não sei, estou inventando um tema aqui. Esse tema é muito chato, vou pensar no outro tema. Me dê um tema aí, vamos ver. Alguém me dê um tema aí para eu falar. Qualquer tema, pode ser o tema que vocês quiserem. Me dá um tema aí. Alguém me dá um tema. Só para eu dar de exemplo. Eu gosto de inventar, de fazer exemplo com temas variados. Enquanto eu pego um gole d'água, me dá um tema aí. Qualquer tema. Qualquer tema, só para eu improvisar. Dependendo do tema que vocês me derem, vai ser uma bobagem, mas não tem problema, é só por exemplo. Dá um tema aí. Convencimento do filho. Convencimento do filho? Convencimento filho, deve ser isso, né? Convencer o filho. Então vamos lá, vou pegar esse tema. Convencimento do filho. Vou falar, eu vou... A importância de convencer os filhos. Vou falar sobre isso, tá? Estou aqui, vou fazer uma fala, um discurso sobre a importância de convencer os filhos. Então eu começaria assim. Muito bom dia, bem-vindos à nossa palestra de hoje sobre a importância de convencer os filhos. E hoje, o que vocês vão aprender aqui é o modo certo de você chegar em casa e hoje mesmo aplicar o que eu vou te dizer para convencer os teus filhos. E o que eu vou te dizer aqui, eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. E a vida que você tem com os seus filhos. O destino que os teus filhos têm pode ser algo completamente diferente por conta do que eu vou dizer aqui. Perceba que eu comecei falando e, inclusive, quando eu falei alto para chamar a atenção, as minhas mãos foram aqui para cima. E no momento em que eu falei do tema e falei da importância do tema, do segredo do tema, eu fui baixando minhas mãos e fui descendo, falando que isso vai mudar a vida das pessoas. Tá entendendo? E aí o que é legal também
no caso do vídeo, é você se aproximar da câmera, porque é como se você falasse no ouvidinho da pessoa. Tá entendendo? Então, esse é o lance, pessoas. Sacou? Convencimento do... inteligência emocional, outro tema que poderia ser. Bug Show News. Pois é, seria massa. Mas já foi. Sussurro o sussurro não vai convencer ele. KKK. O sussurro vai convencer sim. Claro que vai. Chega pro teu filho, é que aí é que tá. A questão é o interesse. Você não pode falar sobre algo que não tenha interesse. Você só fala sobre coisas que despertem o interesse, que tenham algum interesse. Você vai falar para o seu filho sobre equações matemáticas, se o seu filho detesta matemática, como a maioria dos filhos provavelmente detestam, você falar alto ou falar baixo não vai adiantar muito. Agora você quer dar a instrução para ele de que ele deve fazer o tema de equações matemáticas, senão a coisa vai ficar feia para o teu lado. Falando, sussurrando, vai ter mais eficácia do que simplesmente gritando. Tu tem que fazer a coisa da matemática, senão a coisa vai ficar feia para o teu lado. Ou se eu digo para ele, tu tem que fazer a coisa da matemática, lá o tema da matemática, porque senão a coisa vai ficar feia para o teu lado. Então, um olhar penetrante com uma boa pausa e um sussurro é muito mais impactante. Muito mais impactante. E se você quer ver isso na prática, olhe os filmes do Poderoso Chefão, meus amigos. Já até botei nos meus stories chamando para essa live. Olhe o Don Corleone falando. Olhe o Michael falando lá, o Michael Corleone. Você vai ter aulas de sussurro, de autoridade sem precisar gritar. Mas professor, você não grita? Eu tive aula contigo, professor, na graduação e tu gritava. Sim, claro que eu grito. Gritar é importante. Gritar te faz chamar a atenção em certos momentos. Mas você chama a atenção, você levanta a energia para logo depois baixar a energia e dar o tom de segredo. É dar o tom de segredo. Isso desperta a curiosidade. Porque todos nós queremos ouvir segredo. Todos nós ficamos curiosos com segredos. Então, quando tu baixa o tom, e se você faz esse gesto para baixo, com as mãos para baixo, esse gesto é o que se chama de equilibrador. Tá? O equilibrador, ele te deixa numa postura equilibrada, ele traz autoridade para o que você está dizendo. Então, quando você baixa o gesto, dizendo, olha, o que eu vou dizer agora tem muita importância. Guarda isso na tua mente. Esse gesto de empurrar para baixo, ele mostra gravidade. Ele mostra que é relevante o que você está dizendo. E aí você baixa o gesto conforme você está fazendo as tuas pausas. Tá? Isso tudo eu ensino lá na Academia de Comunicadores. Aqui eu estou dando hoje algumas dicas práticas. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o microfone para eu sentar de novo. O microfone não, a câmera. Certo? Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo aqui. Deixa eu ver o que o povo está dizendo aqui. Olha o mosquito acabou de me picar. Que bonito isso. Bug Show News. Uma conversa diária com sussurro no final do dia. Com sussurro no final do dia ao dormir, assim eu acredito. Na hora de colocar eles para dormir, falamos com sussurro, aí entra na mente deles. Olha, Bugs Show News. O sussurro não precisa ser só nessa hora não, tá? Nessa hora ele funciona sim, concordo. Entra no inconsciente. Para quem sabe de hipnose, sabe que o sussurro ele vai entrar no teu inconsciente. E perto da hora de dormir, esse sussurro ele entra subliminarmente e é muito legal. Inclusive você pode sussurrar enquanto eles estão dormindo e é massa. Dá para inserir muita coisa no inconsciente de uma criança positiva, né? Enquanto ele está dormindo. Coisas, por exemplo, como amanhã você vai se acordar
e vai se sentir muito bem, e o dia vai ser maravilhoso. Tem um hipnólogo chamado, que já faleceu, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, que ele ensinava isso, ele fazia com os filhos dele, ele condicionava os filhos a terem noites de sono maravilhosas sussurrando enquanto eles dormiam. Então, funciona o que você está dizendo, mas isso não significa que é só na hora de dormir, não. Não precisa, não. Aliás, às vezes, nem sussurrar você precisa. Às vezes, um olhar com um gesto bem dado é o suficiente. A minha mãe, quando ela queria chamar a atenção de alguma coisa que estava errada, ela não precisava nem gritar. Às vezes ela só olhava e fazia assim, ó. Era só essa pausa com esse gesto. E esse gesto dizia que o chinelo voaria. Marciano, adorei a live, muito obrigada pelos ensinamentos. Obrigada, Marciano. O Marciano, Marciana, agora eu já não sei mais. Ah, já sei quem você é, Marciano. Eu já sei, agora associei. Você é a filha do Marciano. Tô ligado porque eu lhe vi e passei a lhe seguir. Eu lhe vi lá no Érico. Achei massa. Não vi, até quero ver o resto da jornada de vocês lá. Eu também tô. Tá? Podemos trocar umas figurinhas até sobre as nossas jornadas, eu já estou há um tempo já. Joline, é difícil aprender a sussurrar, mas muito necessário. Sim, muito necessário. E eu sei que é difícil para ti. Um desenho animado sussurrando é difícil. Amada, saudade de ti. Mas tu é ótima, viu, Joline? Eu sou metodista, tenho métodos para chamar a atenção deles e sou um pouco militante, dando certo. Eu não entendi muito bem. Tenho métodos para chamar a atenção deles. E sou um pouco militante. Eu não entendi muito a frase, ficou um pouco truncada. O que eu quis dizer é que o sussurro é de mais valia no fim do dia do que na hora da agitação, do que na agitação. Sim, perfeito, Bugshow News. Na hora da agitação, você está falando de filhos, né? Você precisa entrar em rapport, você tem que entrar em conexão. Quando eu dava aula na universidade, sempre, eu dei aula a vida inteira na universidade, na volta do intervalo, os alunos voltavam agitados. Porque estava no intervalo, estava falando alto, eles entravam falando alto na sala. E o que acontecia? Eu voltava do intervalo a 1000 por hora, pulando nas cadeiras. A volta do intervalo era uma maluquice nas minhas aulas. Por quê? Porque estava todo mundo num nível muito alto de energia. E você grita. Mas você grita para quê? Para entrar em rapport, entrar em conexão, que significa rapport, significa acompanhar. Eu vou acompanhar esse nível de energia e depois vou começar a falar baixo. Eu acompanho para conduzir. E aí eu vou diminuindo o meu tom e liderando essas pessoas. No caso aqui, as crianças. Tá? Marciano, sim, sou eu, Francine. Ah, isso aí, Francine. Que legal, Francine. Show de bola, tá? Parabéns pela iniciativa de vocês aí. Eu vi um pedaço, quero terminar de ver lá. E te digo que eu também participei dessa live com ele e é transformadora, tá? No meu caso foi. Tá bom? Trocaremos figurinhas aí. Eu achei bonito o projeto de vocês também. E o cara sabe o que ele fala. Tá? Pessoas, quase 1 hora de live, só vou agradecer a presença de vocês aqui, foi um prazer, um privilégio, uma honra, uma alegria ter estado aqui neste final já de manhã, início de tarde. Amanhã tem live, tem Café com Oratória, 7 horas e 9 minutos, conto com vocês às 7 horas e 9 minutos, tá? Amanhã eu quero os 12 apóstolos, me ajudem a chegar nos 12 apóstolos. Tá? Por favor, me ajudem a chegar nos 12 apóstolos. Tá difícil eu voltar aos 12 apóstolos. Conto com vocês. Amanhã, 7 horas e 9 minutos, vou falar sobre a lágrima do teu cliente que vale ouro. Ok? Obrigado, Marciano. Obrigado, Bugshow News. Valeu. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.